Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, Mestre amado, sob as suaves inspirações de Maria, Mãe de amor e misericórdia, a quem buscamos nesta hora, para que seu manto de amor cubra a humanidade da terra, que se debate nos desesperos íntimos, nos apelos surdos, nos gritos de dor. Maria, doce Mãe, verte sobre nós a humanidade da terra, a compaixão e a piedade. Amparados pelo influxo divino do seu amor, sentimos a presença dos servos incansáveis da sua seara, que vêm ter conosco, socorrer a nossa indigência espiritual, iluminar os nossos corações de fé e de esperança. Que os tarefeiros da sua seara, que aqui presentes estão, possam encontrar em nossos corações a chama da fé, a força da esperança, para sairmos de nós mesmos e nos debruçarmos sobre a dor do outro, como instrumentos úteis que tanto gostaríamos de ser, onde quer que estejamos. Assim, Jesus amigo, Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos que aqui presentes estão, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, Maria, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, e o item A Fé e a Caridade. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem neste mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em nossa sociedade, não é preciso para serdes cristãos nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Nós temos alguns dias refletido que a verdadeira alegria do espírito, a satisfação íntima, está quando estamos alinhados com as leis divinas e quando prevalece em nós socorrer o próximo em detrimento de nós mesmos. Esse é um estado que Jesus chamava regozijo da alma, né? Que nós estaríamos nos sentindo muito bem-aventurados naquele momento. E tenho certeza que a grande maioria de nós já passou por instantes assim, mesmo que instantes fugidios. Aquele momento foi um momento assim de grande espiritualidade para nós e que trouxe para nós um estado íntimo de alegria, de satisfação, de contentamento íntimo, para que nós, com a presença dos amigos espirituais muito próximos, permitíssemos que eles inoculassem em nós as vibrações que são construções deles, que ainda não são nossas,
Mas por caridade derramam sobre nós essas construções e nós experienciamos por alguns instantes o que é mesmo ser um espírito feliz, um espírito satisfeito, um espírito ajustado ao bem, um espírito pronto para servir, né? E cada qual desses espíritos, eles têm uma tônica especial nas suas construções morais, né? Tem várias virtudes que se desprendem espontaneamente e tem aquela que prevalece, pela qual ele é reconhecido. E esse tom vibratório é inconfundível, porque é a emanação da identidade do espírito. E então, para nós sentirmos esse estado, há alguns recursos que a espiritualidade diz para nós, que é um roteiro. E se nós seguíssemos esse roteiro, que no caso aqui Emmanuel está nos trazendo, esse roteiro de sugestões de sentimentos, quando realizados a princípio por obrigação, porque não é pronto em nós, até que de tanto cumprirmos a obrigação, a nossa consciência requer aquela postura, então se transforma num dever moral, até que novos hábitos de caridade comecem a compor o nosso ser espiritual. Então é uma escalada, né? Nós não vamos sair do extremado egoísmo para a humildade, do extremado orgulho para a caridade, se não passarmos por esses passos. E é importante que, antes da gente falar quais são, que cada um de nós reflita em que passo você está, em que momento, o que no seu contexto evolutivo está requerendo como uma obrigação, porque não está pronto, daqui para frente é um dever, porque a nossa consciência já pede, e até que se torne um hábito incorporado como um valor no espírito. Longe de nós querermos ditar regras para como devemos nos conduzir, os espíritos fazem sugestões simples que se torna mais possível para nós essa prática da caridade. Então, do livro Calma, tem uma lição que chama Silencia e Espera. Só o título é difícil, né? Calar os impulsos e ter um tempo de aguardar sem ansiedade. Silencia, tolhe os impulsos doentes e aguarde sem ansiedade. O aguardar sem ansiedade é uma vertente da fé, que é uma esperança de um porvir diferente. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade. Então, nossa vida é permeada de desafios que são testes. Compreensão e serenidade são construções importantes, porque se nós queremos ser indulgentes para com as faltas alheias, o prenúncio é a extremada compreensão do tempo evolutivo do outro. Se eu estou desenvolvendo a fé, eu preciso ter um estado de serenidade, porque a fé, ela nos acalma, porque é uma experiência da verdade. Quanto possível, então ele vai dizer as situações, habitua-te a entesourar paciência. Construir esse tesouro da paciência, do espaço que você dá para o outro, se manifestar qual ele é e ter uma tolerância, uma aceitação que vai gerar a paciência. A qual disporás por suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Ora, se eu começo a entesourar essa compreensão, um estado de serenidade e paciência, eu estou me preparando ao longo do percurso reencarnatório para os grandes desafios que ainda virão.
Essa é a questão. Eu começo zero, muitas vezes, de recursos. Mas a vida vai me oferecer oportunidades, oferecer estímulos, oferecer circunstâncias, oferecer reencontros para que eu adquira a compreensão extremada do tempo evolutivo do outro, me asserene e construa a paciência que começa na tolerância e na aceitação dos fatos da minha reencarnação para que essa paciência se estabeleça. Provavelmente, mais para frente, os grandes testes virão que vão requerer esses tesouros. Provavelmente, ainda agora, estará suportando a incompreensão de pessoas queridas, né? Isso é o mais corriqueiro da nossa vida, a incompreensão daqueles que convivem conosco, que nos são próximos, né? Em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Silencia e espera. Paciência e serenidade. Porque nós estamos falando da caridade. Para a gente desconfigurar que a caridade é você fazer alguma coisa para alguém. Mas é você sentir, educando os teus sentimentos, para que o revide, a revolta, não componha mais a nossa personalidade. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera a zombaria e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. De novo, tolerância, paciência, silêncio. Não te queixes. Não se sinta vítima. Em tudo a justiça divina age. E se os amigos de ontem são nossos adversários hoje, aventemos a possibilidade de tê-los afastado dos nossos sentimentos e hoje revidam com as características que lhes são próprias. Diante de criaturas que te golpeiam conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece. Porque se a criatura está diante de mim e me golpeando, será que é injusto? O que do meu ser espiritual estimula que ela haja dessa forma? E é isso que prenuncia a nossa humildade. Se ela me golpeia, se ele me golpeia, eu tenho dado motivos, eu tenho dado estímulos, eu tenho impondo a essas pessoas muitas vezes embaraços. Então eu tenho que compreender com indulgência para que eu desculpe. Eu te compreendo o momento em que eu estou estimulando esse mal em você. E o que é que eu posso fazer de bem diante do mal que você pretensamente queira fazer? Renovando os meus pensamentos na direção dos objetivos nobres da vida. Então, se eu renovo meus pensamentos, o meu campo vibratório se modifica e o pretenso golpe, como diz Emmanuel, que vem do outro, vai arrefecer ao entrar em contato com vibrações mais equilibradas. E então nós teremos com o que envolver o outro. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de contas, à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Toda essa lição está falando da desnecessidade, é desnecessário o revide.
É desnecessário você se revoltar contra alguém que te ameaça, que te agride, que te injuria, que te golpeia, que te ofende. Porque o silêncio íntimo vai aplacar os impulsos da cólera, os impulsos da vingança, os impulsos da pretensa vitimização, que nós temos tanta tendência, né? Não reclames em teu favor. Não piore situações em que alguém te coloque, não te revoltes, nem lastime. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver, porque cada qual segundo as suas obras, e todos arcarão com a consequência dos seus atos. É por isso que muitas vezes nós somos, entre mil aspas, golpeados, e precisamos sempre pensar que é justo. Senão, nessa encarnação, houve precedentes. Precisamos pensar que há uma necessidade evolutiva. O que é que esse momento está me convidando para que eu possa fazer do bem e da caridade um recurso dos tesouros que me são sugeridos? Então, o silêncio íntimo e a espera, pautado na fé, na esperança, né, num porvir diferente, é uma força para o espírito. E quando nós estamos passando por essas situações, nós vamos ver que essas situações são providenciais para fortalecer em nós uma fé que ainda nos é incipiente. Bom dia, amigos. Bom, falar sobre esse tema da caridade é sempre complexo, porque é um esforço ainda dentro de cada um de nós, não só para compreender, mas minimamente praticar. E falar sobre o que nós ainda não estamos seguros em nós é sempre um compromisso, mas tentar dividir com vocês as reflexões dos últimos dias, que espero me ajudem na minha própria transformação. Já que, conforme tem sido largamente repetido aqui, a caridade é o grande antagonista do egoísmo. O egoísmo sequestra os nossos espíritos e nos aprisiona, portanto. E se nós não nos libertarmos, não seremos felizes nem pacificados. E daí que fora dessa caridade, nós não teremos salvação mesmo. E acho que já fica claro para a maioria de nós que dentro dessa necessidade de caridade, o campo mais fácil para nós a exercitarmos são naqueles núcleos onde nós já temos afetos, apesar de dificuldades. Porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil, como disse a Célia agora, ser maltratado por alguém que a gente já tem afeto. É mais fácil. Né? Mais fácil desenvolver a caridade. Porque com alguém que a gente ainda não tem grandes construções, é muito mais difícil. Mas como fazer essa construção, né? O operacional que a Célia tem falado, né? Como transformar a teoria em prática. E para ajudar, eu vou dividir um pedacinho de um texto que até a Ana me apresentou aí, de uns livros que a gente anda, já comentei anteriormente, o Sementeira de Luz,
que é uma compilação das mensagens que durante aí mais de 30 anos foram psicografadas lá em Pedro Leopoldo quando eles faziam o Evangelho do Lar na casa do Rômulo Otaviano, que era, entre aspas, o patrão do Chico, na fazenda experimental. E são obras e textos que tocam muita gente por essa questão do quão próximo é do nosso dia a dia, né? Porque é o Evangelho no lar mesmo. E um desses textos, que o Neio Lúcio, que foi o pai do Rômulo, né? Uma história já de espíritos, desde lá há 2000 anos atrás já estavam juntos. Mas tem num texto que ele fala: a solidão é útil à prece. E já vou adiantar, o objetivo não é voltar à prece não, mas ele fala que o Rômulo estava sozinho em casa, que o resto da família tinha viajado para o norte de Minas. E ele fala: acompanho suas horas de solidão temporária. Como você observa, o silêncio no lar está repleto de vozes. A princípio são indistintas, mas com o decurso das horas se fazem imperiosas, quase tirânicas. A solidão é útil à prece e ao suprimento das energias espirituais. Entretanto, não vivemos para consagrá-la. Não ajuda o homem, não soluciona as questões da alma. Respiramos a vida divina para transmitir-lhe os recursos sublimes, suscetíveis de ser armazenados por nós aos nossos semelhantes. É imprescindível dar ou transpor horizontes. E para dar precisamos sempre de muitos companheiros que nos absorvam as possibilidades. E o que me tocou muito nisso é que um dos movimentos que eu observei já muito em mim ainda presente, que é extremamente egoísta, é que diante dos desafios com os grandes afetos, é muito fácil a gente ir para o campo se tornar um campo de batalha. E o duelo, seja ele verbal, nos olhares, se a gente não for vigilante, se manifesta nesse campo com muita facilidade. E quando a coisa se complica mesmo, retirar-me do campo, eu acho que é a solução. E não é em si só a solução. Às vezes é muito necessário, mas não basta. Porque muitas vezes a retirada também é um ato de agressão ao próximo. Olha, estou te dizendo que com você eu não quero mais. Não é essa retirada da prece. Olha, eu me sinto insuficiente no momento. Eu vou buscar uma ajuda, né? Vou ver se o meu divino encontra com o Pai, para que eu me abasteça e retorne ao campo. E esse mau hábito do passado vem se transformando. E para mim tem sido muito revelador como isso é um grande bem para mim e para todos. Porque após se reabastecer e voltar ao campo e transformar ele não um campo de batalha mais, mas num campo de semeadura, é muito mais... é uma força nova que se desenvolve na gente. Mesmo quando o outro queira fugir do campo. Porque às vezes, né, a gente, como disse a Célia, nós somos às vezes os, entre aspas, ofendidos. Mas a gente esquece de se perguntar o quanto nós ofendemos também.
e o quanto o outro tem vontade de fugir da gente. Porque é dolorosa a convivência, quando ela é toda estruturada no eu, no egoísmo. E o campo é sempre o do duelo, né? Não é à toa que o Evangelho tem um trecho longuíssimo falando sobre duelo. Que a gente duela o tempo todo. E até quando eu me retiro no aparente silêncio, se não for para orar e me reabastecer, eu continuo duelando na minha intimidade com o outro. Então, eu achei muito importante essa colocação do Ney Lúcio para o filho, né? Rômulo, presta atenção que orar é fundamental. Mas para quê? Para que eu possa me reabastecer, voltar junto aos outros e manifestar todo o bem que há em mim. E aquele que quiser fugir, eu usar dos melhores recursos que eu tenho em mim para que ele não se afaste. E quando a gente, como a Célia colocou, essa postura, embora não seja, obviamente, a humildade já como valor, mas é uma... Eu admito que eu não sou o melhor ali na história. É um exercício no campo da humildade. Para poder decidir, então, junto com o outro, o que a gente vai semear juntos. Né? Porque no campo da batalha eu decido o que eu semeio e o outro decide o que ele semeia. Agora, como é, né, clássico, a gente já sabe, né, que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E ontem, lendo um pouquinho, Eurípides mais uma vez esclareceu. Quando encarnado, ele colocou uma conclusão disso que é tão óbvia, mas a gente esquece. Que a gente semeia o que quer, colhe obrigatoriamente e se alimenta do que colhe. Ninguém colhe para não fazer nada com aquilo. Então, todas essas lutas, esses duelos, a gente se abastece e fica doente com isso. Então a gente precisa sair de nós, dessas vozes interiores, né? Para nos ajustarmos com o bem, com todo o bem que é possível, e junto com os outros semearmos. E a gente escolher que semente vai ser, tirarmos, né, os espinhos, as sarças do terreno juntos, para que a gente possa ter uma colheita que seja realmente proveitosa para a nossa existência no dia a dia. E jamais a gente fará isso sozinho, né? Não vamos colher nada de bom sozinhos. E a gente sempre precisa perceber dos nossos melhores recursos nessa hora, né? Para alguns, às vezes, a palavra é o seu melhor recurso, se ele a educá-la. Outros, não é o melhor recurso a palavra, mas a gente precisa lembrar que o Espírito sempre fala, de um jeito ou de outro. Me lembro que minha avó materna era ardida para falar, porque ela ficava sequestrada em si. Mas quando ela ia fazer uma macarronada, aí ela falava com o Espírito, porque era onde ela conseguia manifestar os seus melhores sentimentos. Ela se libertava das suas dificuldades. Então a gente precisa saber mesmo qual é o nosso recurso, sair do cantinho isolado nosso, né? E manifestar esse bem, né, que nos liberta, como a Célia falou. Porque é muito bom sentir isso. E lembrar sempre quando o outro nos agride, né? Quando a gente os quer bem, chega uma hora que a gente começa a ver que o outro está se agredindo. E aí que quando começa uma coisa nova a borbulhar dentro da gente, que é muito mais prazerosa do que as disputas diárias. Então, que a gente possa semear juntos e fazer uma colheita cheia de luz para todos nós, né? E de felicidade. É isso, gente.
Senhor Jesus, mais uma vez, como externar a nossa gratidão ao Teu Espírito amoroso, que nos acolhe, nos ampara, muitas vezes nos sustenta em nossa caminhada. Apesar de tudo que temos recebido, Senhor, ousamos pedir o acréscimo de Tua misericórdia, não só para nós, em nossas dificuldades e iniquidades, mas para todos aqueles, Senhor, que já o conhecem, mas ainda têm dificuldade em compreender a essência de Tuas lições. Por todos aqueles, Senhor, que não o conhecem e que ainda vagueiam em dificuldades profundas. Queremos rogar, Senhor, por todos aqueles irmãos que sofrem nas ruas, nos orfanatos, nos hospitais, nos campos de luta, que eles possam receber do Teu infinito amor a complementação do pouco que nós podemos oferecer. Senhor, queremos pedir por esta casa, por todos os espíritos que nos auxiliam. Queremos pedir por todos aqueles que são acolhidos e aqui buscam um repouso de almas cansadas de errar. Que todos nós possamos nos abastecer em Tua doutrina, em Teus exemplos, sob a Tua proteção. E que o amanhã, Senhor, seja mais feliz, mais brilhante, porque hoje, Senhor, nós estamos mais despertos e dispostos a aprender para servir mais e melhor. Sê conosco e que nós possamos nos aperceber de Tua presença em nossas vidas. Que assim seja.